Olá, esse é o Visões do Brasil, uma parceria do Interesse Nacional com o Instituto Brasil do King's College London. E hoje estamos com Fernanda Odila, que fez o doutorado pelo King's, que agora é pesquisadora do pós-doutorado na Universidade de Bolonha, na Itália. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Daniel. Você fez sua pesquisa de doutorado sobre corrupção e você continua desenvolvendo trabalho sobre esse tema e trabalhando como isso acontece no Brasil e como também tem relação com outros países. Fala um pouco da sua pesquisa desde o doutorado e até hoje na Itália. Vamos lá, eu tenho me dedicado já há alguns anos a entender a punição para a corrupção. Acho que o meu interesse vem de antes da minha ingressão no mundo acadêmico. Fui repórter por muito tempo, e por muito tempo eu fazia parte da equipe responsável por descobrir o escândalo da Próxima Semana. Mas chegou um momento que eu senti necessidade de parar para refletir um pouco como que os processos punitivos se dão, o que motiva as pessoas a investigar a corrupção, a reagir contra a corrupção. Então, eu fiz meu mestrado no King's em criminologia e depois eu volto para o King's para estudar punições administrativas contra a corrupção. Na verdade, eu olhei os servidores públicos do Executivo Federal que foram expulsos entre 2003 e 2014, e 68% desses servidores, são mais de 5 mil nesse período, foram punidos por corrupção. E eu tento perfilar quem são eles. Assim, as bases eu tive que cruzar 2 bases de dados, tive que recorrer à Lei de Acesso à Informação para conseguir dizer que os punidos por corrupção, em sua maioria, são homens que não estão no início da carreira e que normalmente recebem salários maiores. Isso é curioso, mas os que recebem salários maiores são também aqueles que conseguem ser reintegrados, ou seja, eles recorrem ao judiciário e voltam. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque as bases, como eu disse, elas não conversam e a gente sabe muito pouco. Assim, virou meio propaganda política, todos os governos falam, expulsamos X servidores todo ano, né? Mas a gente não sabe direito onde eles trabalham, quem são eles. Então, essa foi um pouco a minha ideia. Assim, só para, já que eu falei onde eles trabalham, normalmente são servidores dos Ministérios da Justiça, ou seja, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, do antigo Ministério da Previdência, ou seja, servidores do INSS. Esses são os órgãos onde a gente tem uma maior concentração de punição e punição para a corrupção também. E agora, como você falou, eu estou aqui na Universidade de Bolonha, eu faço parte de uma equipe grande que estuda iniciativas da sociedade para combater a corrupção, ou seja, eu troquei um pouquinho o foco, eu parei de olhar dentro dos órgãos públicos como que se dá o que a gente chama de accountability horizontal, esse controle interno, para olhar do ponto de vista da sociedade. Então, é um projeto feito aqui na Universidade de Bolonha, patrocinado pelo Consórcio Europeu de Pesquisa, e eu particularmente estudo Brasil e Uruguai. E é muito interessante, assim, porque no Brasil a gente foi surpreendido por uma enorme quantidade de iniciativas da sociedade que desenvolvem tecnologias próprias, chatbot, robô que automatiza raspagem e cruzamento de dados, e até inteligência artificial também. Se comparado com os outros países do projeto, o Brasil, disparado, é o que tem mais iniciativas, né? A gente pode argumentar que é o que tem mais demanda também. Corrupção é considerado um problema grave no Brasil, a gente não está bem posicionado nos rankings de percepção de corrupção, então é compreensível entender as pessoas reagindo de alguma forma. Mas o que me surpreende, na verdade, é que o mais difícil eles conseguiram, que foi ter a ideia, tirar a ideia do papel, ou seja, conseguir dados. Nisso o Brasil vai bem, mas tem muita dificuldade, essas iniciativas enfrentam muita dificuldade de engajar o cidadão comum, de fazer as pessoas usarem essas ferramentas. E é isso que eu estou tentando entender no momento, assim, qual é essa dificuldade, se é falta de interesse, se é um interesse enviesado, selecionado, ou se é, de fato, uma estafa, um cansaço que acabou resultando numa tolerância à corrupção. Muito interessante. E isso tem alguma perspectiva de entender como essa pesquisa pode ajudar a combater esse tipo de falta de ação da sociedade, engajar mais a sociedade no combate à corrupção?
Sim, é o que, assim, acho que o objetivo principal, é entender o que faz as pessoas reagirem, desenvolvendo tecnologias próprias, ou às vezes até usando plataformas que já estão aí. Uma coisa que a gente já percebeu é que, assim, é um ambiente tecnológico, assim, não é uma ou outra plataforma, né? Eles têm uma estratégia digital muito interessante, assim, muito capilarizada, multimídia, e, enfim, do ponto de vista de quem está desenvolvendo essas tecnologias, acho que eles estão bem preparados. Agora, a ideia é, então, entender assim, o que faz as pessoas criarem isso, mas também entender o que funciona, o que não funciona, por quê, e, principalmente, entender o que motiva o cidadão comum a, enfim, gastar um pouco do seu tempo para lutar contra a corrupção. Vou dar um exemplo. Assim, a gente tem uma iniciativa muito legal que chama Operação Serenata de Amor. E um dos produtos que eles desenvolveram é um robozinho que chama Rose. E, basicamente, é um algoritmo que raspa dados no site da Câmara dos Deputados e faz alguns cruzamentos e tem bandeira, vamos dizer assim, sinais vermelhos de gastos suspeitos ou gastos que estão fora do padrão. Eles não falam assim, descobrir um caso de corrupção, eles tweetam automaticamente pedindo ajuda para as pessoas para checar esses dados com um link para um painel com notas fiscais e mais informações. Eles têm 40 mil seguidores no Twitter e eles conseguiram esses 40 mil lá atrás, logo em 2017, quando eles foram criados. Mas hoje, quando a gente olha a quantidade de likes, a quantidade de retweets, são pouquíssimos, 3, 5. Né? A gente percebe uma redução no interesse mesmo. E a ideia, então, é tentar entender, será que é porque o robô não é muito interativo, ele sempre tuita a mesma coisa? Será que na tecnologia anticorrupção tem que ser como uma tecnologia mais convencional, está todo dia lançando uma novidade, todo ano uma versão nova? Será que é isso que faz? Será que tem que gamificar? Né? Uma pergunta que eu me faço, assim, será que as pessoas elas reagem a estímulos e incentivos? Ou o que falta mesmo para conseguir que é mobilizar menos no sentido de dar um espaço para as pessoas reclamarem, mas mais para fazê-las agirem, né? Agora, a gente pode argumentar que, na atual circunstância, né, a maior preocupação é conseguir pagar as contas no fim do mês, é conseguir colocar comida dentro de casa, é arranjar um emprego que pague minimamente bem. Então, de fato, combater a corrupção deixou de ser prioridade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a corrupção pode ser um problema que está acoplado a vários outros problemas relacionados à falta de oportunidade, desigualdade. Então, é isso que eu estou fazendo. Assim, é uma reflexão sem fim, mas também com muita esperança de que, no final, a gente vai conseguir jogar luz para o que pode funcionar, pelo menos no contexto brasileiro. Enfim, é a minha ambição. Legal. E você falou de uma comparação entre outros países, que aí é um grupo de estudo que estuda outros países também. Existem iniciativas desses outros países que também podem, de repente, ser adaptadas para o Brasil, que parecem interessantes, que talvez pudessem funcionar aqui no Brasil? Olha, acho que sim, mas uma coisa que tem me chamado muita atenção por exemplo, a Índia tem um projeto que chama I Paid a Bribe, eu paguei uma propina. Na verdade, é uma plataforma onde você faz um relato, pode ser anônimo, de que te pediram para pagar uma propina, ou que você pagou uma propina, ou até tem a possibilidade também, encontrei um burocrata ou um servidor público honesto. E é uma iniciativa que ganhou muita visibilidade há alguns anos, mas mesmo na Índia ela está um pouco subutilizada, ela, enfim, está num momento de baixa, vamos dizer assim. E uma coisa que eu me perguntei desde o início da pesquisa é por que a gente não tem tanta plataforma, por exemplo, para denunciar a corrupção. A gente tem muito disque denúncia de violência, né? Mas a gente não tem plataforma para reportar a corrupção. E eu acho que, nesse caso, o que a Índia faz não funcionaria no Brasil.
porque é uma iniciativa, de novo, da sociedade, pessoas que têm conhecimento tecnológico, mas a ideia deles não era punir ou investigar cada um dos relatos, era tentar mapear, criar uma espécie de termômetro onde está tendo mais denúncia, para aproximar desse órgão, dessa unidade, e cobrar providências, pedir por mudanças. Eu acho que no Brasil a gente tem muito isso do punitivismo ainda, né? De esperar que alguém vai investigar, que alguém vai levar às autoridades os achados, ou até que alguém vai conseguir expor isso e punir as pessoas que estão envolvidas. Quando a gente conversa com as iniciativas anticorrupção no Brasil, principalmente essas que já estão mais estabelecidas, tipo Transparência Brasil, própria Transparência Internacional, ou algumas que já tiveram no seu auge, hoje estão lutando para sobreviver, como a Marribo, que é a Associação dos Amigos de Ribeirão Bonito, uma cidade pequenininha em São Paulo, ou então os observatórios sociais, que fazem um controle, auditoria cívica, ou mesmo o pessoal tem uma iniciativa que eu amo, que chama Operação Política Supervisionada. Eles começaram com o nome Operação Pega Safado, mas eles cresceram e ganharam corpo e precisaram mudar de nome. Todos esses são categóricos em dizer que eles não têm estrutura, capacidade para fazer investigações próprias. Então, eles acabam agindo em outras frentes, seja para melhorar, para cobrar as instituições, para monitorar instituições, seja como advocacy, né, para tentar passar novas leis, novas normas, mas não para receber denúncia e investigar a denúncia. Para não falar que não existe, tem o Instituto Não Aceito Corrupção, que é de um promotor de justiça de São Paulo, e eles criaram o corruptômetro, eu acho, para o Covid. E ali eles criaram uma plataforma para receber denúncias específicas relacionadas a casos na saúde na época da pandemia. Mas é um promotor, então ele tem, por dever de ofício, que agir quando recebe denúncia, e ele tem mais estrutura para poder fazer esse tipo de investigação. A sociedade civil organizada ou desorganizada, não. Então, isso é um ponto. Mas a gente está buscando paralelos, a gente tem visto, por exemplo, no Uruguai, a gente tem uma iniciativa que, na verdade, eles constroem plataformas e tecnologias. Eles são ativistas, mas eles são intermediários ali. Então, eles se associam com grupos que têm uma pauta específica e ajudam a desenvolver tecnologia. Então, a gente pode, talvez, ter esse tipo de iniciativa no Brasil também. Não é alguém especializado em combater a corrupção, mas é alguém especializado em criar soluções tecnológicas. Mas, enfim, o projeto está ainda caminhando, a gente está relativamente no início, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com muitos países. E eu acho que a gente tem muito a ensinar também, sabe, Daniel? O Brasil, de fato, está avante nessa questão. Graças, eu acho que o processo de transparência, de acesso à informação, que, infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto um retrocesso, né? E, enfim, mas é isso.